Olá pessoal, meu nome é Haroldo Almeida e vamos conversar um pouquinho aqui sobre regularização ambiental. Fique ligado! Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. E aí pessoal, começando mais uma edição do Sertão Ambiental e vamos conversar sobre regularização ambiental. Quando a gente vê esse termo, regularização ambiental, o que é que fica? O que é que vem na cabeça? Dúvidas, interrogações e muitos questionamentos. O que se deve regularizar? Quem deve se regularizar e como se regularizar? Bem, essa conversa nossa aqui não vai ser conclusiva, porque esse tema é muito abrangente, mas a gente vai sim começar esse diálogo e quem sabe direcionar melhor todos vocês a gente ter uma resolução de tal problema e da gente entender um pouquinho o que é regularização ambiental. E durante esse tempo de trabalho na área do meio ambiente, eu pensei mais ou menos o conteúdo, o contexto, uma definição do que é regularização ambiental. Um contexto, uma definição que seja fácil de entender, fácil de compreender e até fácil de executar. Bem, regularização ambiental, simplificando, é o ato de estar em sintonia com as leis ambientais vigentes tanto no país, no estado e no município. Vale ressaltar quando se fala leis, normas, regulamentos, está em sintonia com isso. Mas ressaltando, quando a pessoa está regular ambientalmente falando, quer dizer que ele ainda comete um determinado impacto no desenvolvimento da sua atividade, seja atividade industrial ou qualquer atividade humana, a gente sabe que gera um impacto. Mas está regular com o meio ambiente nas normas e leis ambientais não quer dizer que você não esteja cometendo tal impacto. E sim, que esse impacto que é desenvolvido diante dessa atividade é aceitável pelas leis e é adequado, até fica na capacidade do planeta ou da região ou do local da sua regeneração. É interessante a gente ver isso. Isso tem muito a ver com pegada ecológica, a gente vai conversar isso em outro momento, em outro vídeo, falar um pouquinho sobre necessariamente pegada ecológica e a capacidade do planeta, do local, de se adequar ao impacto ambiental que é causado. Pois bem, durante o tempo de trabalho nessa área de meio ambiente, eu costumo, é uma definição muito pessoal, muito particular minha, que existe dois tipos de regularização ambiental. A regularização pública, que é bem voltada às ações de administração pública, às ações também de uma associação sem fins lucrativos e também são as ações que elas têm um benefício a uma determinada comunidade. Certo? E é um benefício que também pode ser estendido a todos. Então, chama-se uma regularização ambiental pública. Não quer dizer que a atividade pública não precisa ser regulamentada nas normas ambientais, precisa sim, e passa pelas mesmas regras, só que tem um caráter e um olhar um pouco diferenciado. E tem a outra linha de regularização ambiental, que é a regularização ambiental privada, que quando vem de um interesse de um grupo de pessoas, um grupo restrito, e é um grupo que tem o interesse para, geralmente, a obtenção de lucro. Aí geralmente é isso. Essa é um pouco a diferença entre as duas formas de regularização ambiental. Eu também costumo colocar alguns eixos de atuação, que esses eixos eles acabam destrinchando melhor esses dois itens, essas duas linhas que eu falei antes, tanto a privada e a pública, e os eixos de atuação que seria o eixo rural, mais voltado para as ações do meio rural. A gente pode colocar aquicultura também, agricultura, tudo junto nesse eixo. Também tem o ramo industrial, que é voltado para as indústrias de grande e médio porte, que desenvolvem atividade industrial, tudo para a obtenção do lucro e desenvolvimento de um material e de um produto. Tem o ramo comercial, que é um pouco mais simples, e o cultural. Explicando um pouquinho sobre cada um, a gente pode entender o meio rural, que é, como eu falei antes, algumas ações voltadas para a área rural,
principalmente o desenvolvimento das atividades agrícolas, né, incluindo a agricultura, e também pode se comunicar também com o item industrial ou cultural, porque muitas ações que a gente vai elencar como cultural também pode estar envolvido e também se comunicar, né, com o eixo, rural. E assim, é um eixo mais comum, né, que era para ser mais comum, mas na verdade na prática é pouco usado, porque como a fiscalização ambiental ela ainda é insuficiente no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios, então o eixo rural acaba tendo pouca atenção. Isso aí deveria ser revisto e repensado. O industrial, para a gente aprofundar um pouquinho, né, nessa ligação, é mais voltado para empresas de etanol, de plástico, de celulose e diversas outras empresas, construção de pré-moldados, todo tipo de indústria que ela faz esse processo de beneficiamento de um produto, um tratamento de um produto em escala industrial, a gente colocaria nesse eixo, né? E assim, ele se comunica com o item rural, que muitas vezes essa indústria está no meio rural, mas vale ressaltar que é uma indústria, não é uma atividade agrícola e sim. Geralmente as indústrias têm um impacto bem maior ao nosso meio ambiente. O outro é o comercial. O comercial mais é bem simples, voltado para as ações do comércio. Geralmente o impacto é pequeno, é muito utilizado nas áreas urbanas, nos centros urbanos, e também pode ser ligado com o meio rural também. Deve ter alguma empresa de comércio, né, lá no meio rural também é envolvido nisso. É interessante a gente ver que ela causa um impacto muito pequeno, ela também integra, né, bem mais fácil a sociedade e a comunidade que se está, né, instalando. Então o eixo comercial é mais voltado para o comércio mesmo, né, para a compra e venda de produtos e materiais e até serviços. Vale ressaltar que um serviço executado também ele tem que ter a sua autorização ambiental para tal. E o último eixo, né, que a gente coloca aqui, cultural, que é um eixo um pouco abrangente, mas ao mesmo tempo ele é bem ligado e bem voltado para algumas ações que a gente pode definir são ações culturais e naturais, né? A preservação do patrimônio, uma festa, uma filmagem, uma peça teatral, trilha ecológica e diversas outras atividades que ela venha explorar o meio ambiente natural, cultural, a gente enquadra nesse meio. Geralmente o impacto é pequeno, mas também é significativo. E é importante, esse impacto sendo pequeno, é importante ter toda a cautela para não se ampliar ainda mais o impacto, né? Pois bem, essas aqui foram algumas definições que nós temos, né, referente a toda essa questão de regularização ambiental, mas aí temos alguns desafios, que são muitos, né? Primeiramente é o desconhecimento da legislação. Não é fácil a gente entender a legislação, porque temos a legislação máxima, que é a do Brasil, né, a da nossa nação, e cada estado tem uma legislação complementar que complementa a maior, né? Então, aqui. E por baixo o município também. Então, assim, desde que respeitando, vale ressaltar que temos aqui uma legislação. A legislação estadual, ela não pode ser mais branda que a nacional. Ela pode ser até mais restritiva, ela pode ser até mais rígida. E assim vale também para a municipal. A municipal ela não pode ser mais branda que a estadual ou que a federal, mas sim pode ser mais restritiva. Então é interessante a gente colocar isso. E o desconhecimento, né, da população dessa legislação é algo bem comum, mas vale ressaltar que para a legislação, para o contexto que nós temos aqui em nosso país, a pessoa que não tiver o conhecimento da legislação, ele não pode alegar o desconhecimento da legislação como um ato de defesa, mas
mais um ato de imprudência, sim, porque quando você monta uma empresa, já subentende, a legislação subentende que você tem que ter todas as prerrogativas legais. Uma empresa faz uma atividade ou uma ação, você tem que entender que tem que ter os meios legais, prerrogativas legais. Outra questão, outro desafio é o pouco auxílio, né, para a adequação dessa legislação. A gente vê hoje poucas consultorias ambientais que trabalham com isso, né? E além de ter poucas, a gente também tem uma estrutura ambiental que ela não consegue dar esse auxílio. Tipo, os órgãos de licenciamento, né, de autorização ambiental, eles não conseguem dar a toda a orientação que o empreendedor precisa. Então, geralmente o empreendedor tem que procurar, né, geralmente alguma consultoria. E pode ser um pouquinho caro, ou também na localidade não ter essa consultoria. Então, assim, esse pouco auxílio, né, para a adequação dessa legislação é também um dos desafios que a gente encontra muito. Outro desafio é a ausência de uma fiscalização efetiva e abrangente. Por quê? Como a gente vê que não tem uma fiscalização mais efetiva, mais presente, a gente acaba deixando para depois, para um outro momento, e colocando a temática ambiental como uma prioridade secundária, ou até em terceiro caso, terciária, e assim vai. Então, a fiscalização, por ela ser geralmente pontual em um determinado momento ou local, aí acaba tendo este empecilho que realmente dificulta um pouquinho a regularização ambiental de algumas pessoas. Muitos podem pensar, fiscalização nunca veio aqui, então para que eu vou me regular? Mas aí é aquela questão, né? Você está em um país onde a gente tem todas as instruções normativas, todas as leis, então a gente tem que se adequar para a gente sair da ilegalidade e a gente poder desenvolver uma atividade com segurança. Então é importante a pessoa sempre olhar para isso. Outro desafio, as instituições reguladoras sem condições de atender a todos. Esse desafio, ele toca um pouco com a ausência da fiscalização e pouco auxílio na adequação que eu falei antes. Mas eu quis colocar aqui que é um desafio porque as instituições de fiscalização, comando e controle ambiental, elas não têm condições de atender a todos. Isso é um fato. Então, a sociedade, mesmo que a sociedade procure, fica um pouco difícil. As equipes geralmente são poucas. A área ambiental, a gente sabe que ainda está em construção, está em desenvolvimento, e nem todos os governos olham a área ambiental como uma certa prioridade. Então é importante a gente procurar o quanto antes, não é? Por isso que tem um mecanismo, né? Tem os três tipos de licença para você desenvolver a atividade. Tem a licença prévia, a licença de instalação e de operação, porque para desenvolver essa atividade tem que ter esses 3 passos para poder ter total certeza que a atividade é segura. Mas, por ter esses 3 passos, geralmente os órgãos ambientais de fiscalização, comando e controle não têm condições de atender a todos. Esses são alguns dos desafios, tem muitos outros, mas esses são alguns desafios que eu quis pontuar aqui. Mas, diante assim, toda essa questão, quais são os benefícios de você se regularizar e o porquê você deve se regularizar ambientalmente? Então, primeiramente você está agindo sem receio. Você está lá, ciente que está desenvolvendo uma atividade, mas que você está seguro. Está seguro conforme a legislação vigente, está seguro porque se vier uma fiscalização você tem cumprido todos os trâmites legais, tem feito todo o processo direitinho. Isso é importantíssimo, né? E não é fácil, né? Assim, tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre antenado para não cair na questão do esquecimento, né? Então, assim, mesmo que a fiscalização venha ou não venha, é importante as ações ambientais assim, estarem impecáveis.
Logicamente que é difícil, a gente sabe todos os desafios para se manter isso, mas é importante ter toda essa cautela. Outro ponto é ter a consciência de ter pouco impacto ambiental. Você tem a consciência que você está desenvolvendo atividade, está tendo lucro dessa atividade, e essa atividade não está tendo impacto muito grande no meio ambiente, isso é uma coisa muito confortável. Eu acredito que no mundo que estamos vivendo hoje, ter ações responsáveis a esse nível é importante. É importante também a gente compreender que o planeta que estamos aqui não é só para nós, é para nós, mas também para os que vieram do futuro e foram também os que estiveram no passado. Então, assim, a gente tem que ter a nossa ação que ela cause um impacto que o nosso planeta possa absorver. Então, assim, é importante isso, é importante olhar por esse aspecto, é importante pensar nesse aspecto, né, de ter uma ação com pouco impacto ambiental. Outra coisa é a melhoria socioambiental da empresa ou da ação. É um fato, quando a empresa desenvolve uma atividade que tem toda essa responsabilidade ambiental, com certeza tem uma melhoria na imagem social, na imagem ambiental, né, da empresa. Então isso é muito importante. É importante até para a comercialização, que hoje tem muitas pessoas que não que só compram produtos que tenham uma responsabilidade ambiental e tenham uma responsabilidade social, né? Então é importante a gente ver isso. E isso tem crescido muito. Tem crescido também que algumas outras empresas, instituições financiadoras, só financiam empresas que ela têm essa responsabilidade socioambiental feita conforme as leis. Então é importante a gente ver isso por esse ponto, né? Então a melhoria da imagem socioambiental da empresa ou da ação, isso é um dos fatores fundamentais que a gente compreende, que a gente acredita que é importante. Outra questão é o comprometimento com a causa ambiental. Esse comprometimento com a causa ambiental é tão importante que ele acaba servindo de exemplo para outras empresas. Então, quando a empresa ela é comprometida com a causa ambiental, ela olha a causa ambiental com a prioridade que ela deve ser tida, é visto que ela tem um comprometimento. E esse comprometimento pode servir também como exemplo para outras empresas, como exemplo de ação, não somente a empresas no mesmo setor, pode ser também para outras empresas de outros setores e outros segmentos. Então é importantíssimo esse comprometimento com o meio ambiente, com a causa ambiental, porque, como eu disse antes, o planeta não é só para nós, mas sim para todos que ainda vêm exercer e viver aqui nesse mundo. E outro ponto é o pioneirismo. Por quê? Principalmente no interior, a gente vê que as empresas que têm uma responsabilidade socioambiental ativa e eficiente, elas são poucas. Então, é importantíssimo a gente desenvolver essas atividades e a gente ser até pioneiro. Aí, como eu disse no item anterior, servir de referência. E também, assim, continuar toda essa ação, essa dinâmica, e assim, contagiar outras empresas para outras ações, outros empreendimentos, outros comércios, para desenvolver suas ações conforme as prerrogativas ambientais. Então isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente desenvolver essas ações, esse pioneirismo, para com que a gente possa dar uma qualidade melhor de vida, não somente para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos. E isso é a responsabilidade que temos hoje. Hoje temos uma responsabilidade muito grande. Só para concluir esse ponto e a gente depois discutirmos mais quais são os passos para a regularização ambiental, acho que a gente pode discutir isso em outro momento, né? Então já temos 2 vídeos para a gente fazer o vídeo sobre a pegada ecológica e depois passos para a regularização ambiental. Então é importante a gente entender que o planeta atualmente está em um desequilíbrio ambiental. Isso aí é um fato. Até as pessoas conseguem entender que o aquecimento global, o desequilíbrio ambiental é um fato que está bem notório. A gente sabe que há 30 anos atrás muitos rios e riachos eles estavam aí abundantes para a gente poder utilizar, tomar banho,
né? E hoje muitos deles estão assoreados, poluídos ou praticamente extintos esses riachos. Olhando também, a gente via que antigamente, há uns 30 anos atrás, eu vou puxar muito essa linha de tempo de 30 anos para a gente fazer essa analogia. E assim, é uma linha de tempo pequena, assim, comparado com a nossa existência. Mas assim, 30 anos atrás tinha muito mais matas, a gente via muito mais animais nativos, pássaros, então assim, os animais eles eram mais livres, as matas eram bem mais consistente, bem mais, a gente via mais matas. Então hoje a gente não vê tanto, né? E olhando também todo o aspecto, até o clima, a gente sabe que antes tínhamos chuvas mais regulares, tínhamos um clima um pouco mais ameno. Hoje a gente tem altos períodos de estiagem, temperaturas bem mais elevadas e pequenos momentos, aquelas chuvas torrenciais em determinados momentos. Então, se esses fatos que eu mencionei não quer dizer que nós não temos um desequilíbrio ambiental, então eu quero que alguma pessoa prove o contrário. A gente sabe que o desequilíbrio ambiental está acontecendo, é uma realidade, infelizmente causado pela ação humana. Então, pessoal, ficando por aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu sou Haroldo Almeida e você está ouvindo um pouquinho a nossa conversa no Sertão Ambiental. Muito obrigado.